Ahn, Boa tarde. Eu tô. Eu queria comentar um pouco aqui hoje sobre. Sobre conversar com amigos tipo, o quanto isso pode te afetar, sabe? Porque esses últimos dias eu tenho passado por muita coisa que tem, tipo, me afetado no sentido de que, pô, tava passando muito mal, tava passando muito perrengue, assim. E às vezes conversar com alguns amigos várias vezes ajudava, sabe? Só que às vezes eu sentia que eu tava eu tava deixando de experienciar algumas coisas que eu queria por causa de tal feedback, sabe? De um feedback amigo, digamos assim. Porque, por exemplo, como é que eu posso dizer? Quando eu tava Quando eu estava nesse tempo, assim, sem muita o que pensar, o que fazer, eu estava me sentindo muito mal. Aí, tipo, eu sempre estava por aí, sabe? Tipo, pá, fazendo minhas coisas mas eu estava me sentindo mal. E aí, depois, ali mais ou menos, tipo, nossa, foi muito tempo, sabe? Mas eu fiquei muito mal. E eu tava me sentindo pra baixo, e coisa e tal. E aí, cada vez que eu não tava fazendo aquelas coisas que eu sentia que eu realmente queria, sabe? Eu tava praticamente me obrigando a fazer as coisas que meus amigos queriam, sabe? Então, foi nessa pira, por exemplo, que eu comecei a jogar Persona, que é uma série em que não me pegou, tipo, pra valer não me pegou, sabe? Só que eu me forcei a jogar por causa que a galera queria que eu experimentasse Persona, tá ligado? E eu ainda não gosto da franquia e eu tava fazendo live dela, mas eu comecei até a pensar que eu acho que não vai ser tão divertido em live, sabe? Para as pessoas assistirem. Então eu não tenho razão pra voltar a jogar Persona. Mas eu tava me forçando pelas pessoas e eu tava me sentindo mal por isso. No sentido de que, tipo, eu não tava experienciando aquelas coisas que eu queria, sabe? Aí, eu, enfim, parei com isso, mas daí eu fui para um outro grupo de amigos, os quais eu tenho mais contato há mais tempo, assim. E, tipo, eles são bem amigos, sabe? Tipo, a gente se gosta bastante e tal. Só que uma coisa que eles falaram muito pra mim desde o início, que eu tava falando, tipo, pô, eu achei esse jogo que tá rodando agora, o Sonic Superstars. E eu falei pra eles, cara, eu acho o Sonic Superstars ele parece maneirinho. Eu não sei praticamente nada de Sonic, tá ligado? Tipo, eu não. Eu parei de jogar a franquia quando eu era muito menor. Então eu não lembro de muita coisa da franquia Sonic. Aí, tipo, pô, eu fiquei pensando, que será que vai ter? Mas eu achei legal, sabe? Eu achei, tipo, eu achei interessante a ideia. Eu gostava da personagem da Amy, eu gosto dos sprites dela, sabe? Sprite work, todas essas questões. E eu acho divertido a ideia de um Sonic cooperativo, pelo menos eu achei, sabe? E eu sempre ouvia que, tipo, mas o Superstars, tá ligado? Ele é meio mid, ele é meio medíocre, não sei o quê. E eu tava acreditando. Tipo, eu tava acreditando, bah, o jogo deve ser mó, mó ruim, e pá, e não sei o quê. Aí eu atrasei de comprar. Tipo, eu não comprei. Aí, essa última semana, mais ou menos, eu, eu vi que tava na promoção e eu decidi, vou comprar, vou experimentar o Sonic Superstars, ver como é que é, né? E eu me diverti. Tipo,
esses últimos dias, ontem, mais especificamente, né? Eu joguei pelo jogo inteiro num, num cooperativo com 4 pessoas, sabe? E ainda assim eu me diverti demais. E, e com por essa, sabe, de eu me divertir, eu parei pra pensar que, tipo, pô, eu tava conversando com esses meus amigos, sabe? Durante a run inteira que a gente tava jogando, eu ouvia vários deles reclamando, sabe? Principalmente o pessoal que já jogava Sonic. Tava reclamando do Superstars, que ele era super diferente em questão de físicas, ele era bem diferente dos outros jogos, sabe? E eu também já vi muita review falando que, tipo, o Superstars, ele é um jogo muito, muito medíocre, muito, não tem nada de especial. E a galera não gostava do Superstars, principalmente por causa das suas boss fights. Uma das coisas que eu mais vi na Steam do Superstars é que, tipo, a galera tava falando que esse jogo tem as piores boss fights, sei lá, do universo, sabe? E, tipo, eu não achei, eu não achei, tipo, um boss ultra criativo, que nem, ah, eu não achei bosses tão uau, assim, sabe? Tipo, mecânicas novas. Eu achei que tinham alguns muito ruins, sim, que são localizados mais pro final da história, sabe? E eu não vou falar porque, né, quem quiser, a gente vai fazer live sobre, então quem quiser experimentar pode colar na live pra gente fazer live sobre, mas tipo, eu não acho que o jogo inteiro seja de todo mal, sabe? Eu acho que tem ideias interessantes nesse jogo e eu pretendo fazer uma review sobre ele, sabe? Mas, por exemplo, algumas mecânicas novas que eu vi que eu achei interessante, sabe? Tipo, na primeira fase, é a fase do. Não, primeira não, a segunda, que é a fase da floresta. O... Tem uma seção, sabe, em que você controla. Em que essa seção você passa, tipo, vai ter um bichinho, uma borboleta, eu acho, sei lá, que ilumina o seu caminho pela caverna, sabe? E isso é uma coisa que me lembra muito de um jogo chamado Rayman Legends. E eu gostei. Eu gostei da mecânica estar implementada aqui, sabe? Eu achei que, tipo, deu uma parada legal no gameplay, tipo, eu tava correndo muito rápido, e aí, do nada, em alguns momentos eu parava na caverna assim, mas não foi coisa de, tipo, eu parei porque eu me perdi, sabe? Tipo, eu não achei que afetou o jogo, a velocidade, sabe? O ritmo do jogo. São coisas assim, sabe? E eu acho que esse jogo ele tem muita coisa boa, sabe? Que tende a ser ignorada para tende a ser ignorada por causa de todos os problemas que ele tem e que, né, todo mundo já sabe esse ponto. Ah, ele foi inclusive, ele foi bem criticado várias vezes, sabe, no lançamento. Eu particularmente, como eu já falei, eu não acho que o jogo é ruim. Eu acho que ele tem ideias boas, eu acho que em alguns momentos ele deixa a desejar, mas, tipo, eu gosto, sabe? Eu gostei do Sonic Superstars, eu comprei ele na promoção, enfim. Eu talvez traga uma review dele, porque realmente eu gostei, sabe, do jogo, e eu acho que seria legal as pessoas darem uma chance pra ele. Apesar do multiplayer dele ser, você joga com 4 pessoas. O multiplayer fica um caos, tá ligado? Mas apesar disso, eu achei o jogo divertido, eu gostei dele e, enfim, talvez eu traga uma review em algum momento, provavelmente. Só que o meu ponto é que eu não, eu sinto que
se deixar, hã, sabe, se deixar levar e acabar se deixar levar pelas reviews de outras pessoas, isso eu já vi em muitas coisas, tá. Eu tô falando aqui especificamente de jogos, porque é o que eu mais sei, mas, tipo, filmes e coisas assim, sabe. Por exemplo, um jogo que eu sinto que tem bastante isso, de tipo, as pessoas tendem a ignorar, sabe, a falar de todo mal dele, por exemplo, é o Batman Arkham Knight. Porque o Batman Arkham Knight ele é um jogo do Batman, em que tem um sistema de combate muito rápido, sabe. E no Arkham Knight, especificamente, eles trouxeram o Batmóvel, que é um carro que o Batman tem. Só que esse Batmóvel, ele é ele é muito mais lerdo do que as sessões de combate normal. Só que algumas sessões de combate são obrigatórias com o Batmóvel. Então, é uma parada que muita gente não gosta, sabe, tipo, parar do nada no jogo, sabe. Muita gente não gosta dessa parada abrupta no jogo pra poder fazer as sessões de Batmóvel, o que eu acho justo. Eu entendo você não gostar disso, mas o esse Batman Arkham Knight, ele também tem uma história muito boa, sabe, uma história sólida. Ele tem, boas coisas que você pode interpretar. E, sei lá, cara, tipo, eu acho que ele trouxe muita coisa boa pro combate, sabe, ele evoluiu muito o combate, ele evoluiu muito o stealth. Eu gosto do Batman Arkham Knight. E só que as pessoas acabam ignorando o Arkham Knight, às vezes, por causa que, tipo: "Ah, mas vai ter que fazer aquela sessão do Batmóvel de novo e tal, eu não aguento mais", sabe. Então eu fico: "Pô, cara, mas", sabe, tipo, eu acho que ele é um bom jogo pra muita gente experimentar, só que tem muita gente que ignora o fato dele ser um bom jogo ou isso ou aquilo. As pessoas não querem saber muitas das vezes, não querem saber da história, não querem saber de continuar no combate pra ver como ele evolui, sabe. E esse é o eu acho que isso que aconteceu comigo também no Superstar, sabe. Que eu estava muito ouvindo de pessoas próximas e tal, que: "Ah, o jogo ele é medíocre, não vale a pena, não sei o quê". Mas igual eu decidi dar uma chance, esperei uma promoção e comprei, e eu joguei com 4 pessoas. Não vou mais jogar no cooperativo com 4 pessoas pessoalmente, porque eu não tenho gente que esteja interessada em jogar esse jogo, tá ligado, comigo, mas, tipo, apesar disso, eu ri bastante, eu me diverti bastante jogando no cooperativo, sabe. Porque ele é não porque ele é bem polido, mas justamente porque ele é mal polido, então é muito caos acontecendo. Mas eu gostei do cooperativo, do caos que é o cooperativo, sabe. Eu achei que é uma mecânica interessante, porque eu nunca tinha visto um jogo do Sonic ter cooperativo, eu acho que nunca teve. E eu gostei. Eu gostei de Sonic Superstars. Eu genuinamente gostei, sabe. E eu quero fazer uma review, em breve, pra poder recomendar o jogo para outras pessoas, sabe. Eu ainda não terminei o jogo, eu tô na última fase, porque eu não consegui passar do último chefe, porque é um dos chefes que eu não gosto, tipo, do jogo em si, sabe. Mas eu não vou me estender muito, porque, né, hã, só pra não destoir muito do tópico, mas o tópico principal que eu quero abordar aqui é que, às vezes, a gente se deixa levar, sabe. Às vezes a gente vê que as pessoas, nossos amigos não gostam das coisas, ou outras pessoas detestam
as coisas que a gente tá, sei lá, detesta uma coisa que a gente tá falando, a gente fala tipo, ah, eu tô, eu tô pensando em, sei lá, comprar esse jogo aqui. E aí as pessoas te jogam pro chão, sabe? Falam, nossa, mas esse é o pior jogo da franquia e não sei o quê. E às vezes você pode se divertir, sabe? Então, eu ainda acho, pessoalmente eu ainda acho que reviews são uma parte importante pra qualquer produto, sabe? Tipo, esse vídeo aqui não é pra atacar ninguém, não é pra tipo, ah, tirem reviews da internet, eu não, eu acho que elas são um mal, mas sim só pra tipo, para as pessoas pararem e pensarem que talvez aquela obra que elas passaram, né, reto, talvez possa ter algum valor para elas, apesar que para a maioria das pessoas não tem, sabe? Eu senti isso com muitos jogos. Eu joguei, eu joguei muito jogo que a galera não gostava e que eu gostei pra caramba. Tipo, cara, é difícil falar um nome aqui especificamente porque eu jogo muita coisa variada, sabe? Então não consigo lembrar exatamente. Mas, cara, tem muita tem muita coisa boa por aí, sabe? E eu queria que as pessoas tentassem, sabe, às vezes dar uma chance. Eu sei que o Superstars, por exemplo, ele é um caso de que é um jogo muito caro. Esse jogo aqui do no Brasil, né? Ele é R$ 200 fora da promoção, ou 300 e alguma coisa. E na promoção eu peguei ele por R$ 100, tá ligado? Mas. Então, tipo, o Superstars talvez vai ser mais difícil. Talvez você não consiga experimentar ele sem, né? Tipo, experimentar ele direto, assim. Mas talvez o Batman Arkham, por exemplo, o Batman Arkham Knight, ele tá num valor. Ele fica num valor que eu considero acessível, pelo menos. Na promoção, se eu não me engano, ele fica por 50. Não, 50 não, 30 eu acho. 30, 40, alguma coisa assim. Eu acho que o Arkham Knight ele é um jogo acessível, tá ligado? Então eu acho que ele tá assim. No lançamento do Batman Arkham Knight, ele teve muitos problemas de performance, então era muito ruim de jogar. Mas eu atualmente eu consigo. Eu tenho uma Ryzen 5, sabe? É uma placa integrada. Uma Ryzen 5 7250U é uma placa integrada e eu consigo rodar Batman Arkham Knight no low, sabe? Se eu não tiver com nada mais aberto e tal. Mas, tipo, eu me divirto pra caramba com o jogo. E eu queria que as pessoas pudessem dar essa mesma chance, sabe? Tipo, além da, além das reviews negativas e tudo, dessem uma chance pro Batman Arkham Knight. Porque ele não é um jogo tão caro quanto, por exemplo, o Superstars. E ele é um jogo que eu acho que é um jogo muito bom, muito. Que agregou muito pra mim, sabe? Foi a minha porta de entrada pra franquia Arkham. E eu ainda gosto do jogo. Eu volto a jogar de vez em quando. E eu acho que é isso, cara. Pra mim, eu só queria fazer esse vídeo mais pra poder comentar de que às vezes a gente vai tanto na pira dos outros, sabe? Eu fui tanto na pira dos meus amigos que eles são mais fã de Sonic e aí esse jogo do Sonic, né, o Sonic Superstars, ele não é tão bom quanto os jogos antigos da franquia e
eu acabei que eu poderia ter pulado um jogo que eu genuinamente tô gostando de jogar, sabe? Tô gostando de abrir ele de vez em quando, dar uma jogadinha, tá ligado? E eu acho que isso acontece com muita gente no sentido de que, hã, às vezes tem muita review exagerada por aí, sabe? Que nem essas que eu falei do Batman Arkham Knight, que tendem a só comentar sobre o como o jogo ele tem um combate de Batmóvel que é travado, pesado, mas não comentam sobre o como o Batman Arkham Knight redefiniu como funciona o combate na série, sobre o quão inovador são alguns gadgets, né, alguns acessórios do Batman nas sessões de stealth, sobre o como o jogo inteiro ficou consideravelmente melhor. Sobre como andar pela cidade é muito mais fácil agora. Tu consegue usar o Batmóvel para se levantar, tipo, para levantar, para dar um pulão, sabe? E conseguir acessar tipo, conseguir um impulso para cima para você poder acessar acessar áreas mais altas e aí você conseguir voar, planar, sabe. Tem muita coisa de valor no Batman Arkham Knight, e que eu acho que às vezes a galera ignora, sabe. E é disso que eu queria comentar, sabe, de que, hã, às vezes tem valor nas coisas que a gente não enxerga, porque outras pessoas dizem que não tem valor, sabe. Às vezes a gente só se deixa levar por outras pessoas. E é claro que, tipo, não vamos desconsiderar a review como se elas não fossem importantes, tipo, é óbvio que é importante ter a opinião do público geral sobre o jogo, sabe. Ter olhar pra uma review e ver que, o jogo ele é unicamente online, mas ele não tem player base, sabe, não tem com quem jogar, então não tem como você experimentar, porque não tem com quem jogar. O jogo ele é, sei lá, muito mal otimizado, como foi o Batman Arkham Knight no PC, quando saiu. E depois de uma atualização eles consertaram, e agora as reviews estão muito positivas na Steam, puramente por causa disso, por causa que eles consertaram, e agora o jogo tá bom, sabe? Tipo, reviews são importantes, elas são fundamentais pra gente, sabe? Mas eu acho que às vezes também é importante a gente experimentar por si só, não só ir na onda dos outros, sabe? O Sonic Superstars, ele não é um jogo ruim, ele se destrói em muita coisa dos clássicos, pelo que eu entendi, por isso que a galera não gosta tanto. E ele tem muita boss fight ruim. Ele tem muita boss fight, tipo, batalha com chefe ruim. Mas ele também tem muitos momentos bons, tá ligado? E, enfim, eu tô usando Superstars mais como referência porque é o jogo que eu tenho. É a minha primeira experiência com Sonic desde 2018, mais ou menos. Então, voltar e ver que o jogo, pelo menos pra mim, tá numa luz legal assim, é algo bom, sabe? E considerando as coisas que eu ouvi, poder poder tentar talvez às vezes dar uma chance fazer as pessoas darem uma chance pro jogo, talvez
talvez seja algo que eu consiga, sabe? Tipo, se eu conseguir inspirar pelo menos uma pessoa a não o superstar, sabe? Mas a testar, sei lá, aquele jogo lá que tava na biblioteca que o melhor amigo falou que o jogo era ruim e não seguia a campanha, ou sei lá, não seguia o legado, não era inovador, mas talvez inspirar a pessoa a experimentar o jogo por si só. Acho que se eu conseguir fazer só isso com pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz, sabe? E, enfim, esse vídeo não é nada demais. Eu só queria comentar sobre isso porque é uma coisa que tem me pegado bastante. Eu realmente não gosto de desse tipo de coisa, sabe? De tipo, pô, tem uma oportunidade boa aí, só que, cara, quando eu comprei o jogo, tá? Eu ouvi muito dos meus amigos falando que, pô, por que que você comprou isso? Não sei o quê. Aí eles me reclamando. E hoje, inclusive, esses meus mesmos amigos de Sonic muito provavelmente vão falar: Bah, você comprou Sonic Origins, que eu comprei Sonic Origins, né? Mas a coletânea é medíocre e tal, não sei o quê, porque eles estavam falando isso antes, sabe? Eles estavam falando que, a coletânea é medíocre e tal. E eu falei, eu acho ela mais conveniente, primeiramente porque é um porte oficial, sabe? Eu não tô induzindo ninguém a emular, porque eu não acho que, eu não acho que, tipo, eu recomendar alguém a emular alguma coisa e baixar um arquivo suspeito seja legal, sabe? É uma pira minha, eu tenho medo disso e eu não quero incentivar ninguém a emular. Então, já resolve esse problema pra mim e tem suporte a widescreen, tem suporte a outras coisas, dá pra experienciar o jogo de uma maneira mais fácil, eu diria. E não é algo tão punitivo, no sentido de, no Sonic 1, por exemplo, você morria, você iniciava o jogo do começo, sabe? É só tipo, você morria não, né? Você perdia todas as suas vidas. Mas é só tipo, pô, pega ali, joga o jogo, tá ligado? Deu um probleminha, pá, pô, beleza. É mais fácil. É mais fácil quando não tem vida, mas eu não vejo problema no jogo ser mais fácil, porque sei lá, antigamente eu via problema, mas eu acho que é um bagulho de acessibilidade, sabe? Às vezes as pessoas precisam de acessibilidade, então eu entendo. E eu não sei, eu acho que eu só estou fazendo esse vídeo porque eu queria que as pessoas dessem mais chance pra alguns jogos, sabe? Eu acho que Sonic Superstars foi o jogo que me mostrou isso, de que dar chance pra novos jogos fosse uma boa ideia, sabe? Faz muito tempo que eu não jogo um jogo da série Sonic e realmente foi um jogo que eu me diverti bastante, apesar do que os meus amigos falavam. E eu acho que tem muito mais jogos por aí que eu vou começar a tentar experienciar, sabe? E eu agradeço pelos meus amigos falarem falarem quando o jogo tem algum problema de performance, alguma coisa assim. Mas em pura questão de gameplay, eu não vejo o todo mal no Sonic Superstars ou no Sonic Origins, por exemplo, tá ligado? E sei lá, eu acho que eu queria só comentar sobre isso, até porque, tipo, eu sei que não vai ressonar muito bem com a maior parte das pessoas, mas, tipo, o canal ele é primeiramente pra comentar sobre coisas que eu tô sentindo na hora, sabe? E porque eu preciso de um lugar pra me expressar. Eu sinto que eu preciso de um lugar pra me expressar. E o canal foi
foi uma oportunidade para eu ter esse lugar onde me expressar. Então, eu quero, poder comentar sobre isso, tirar do meu peito. Quem quiser estar aí para me ouvir, agradeço. Quem quiser me ouvir até o final. Quem não quiser me ouvir também, hã, boa sorte, espero que ache o que você tá procurando no YouTube. E eu acho que é isso, cara. Eu só queria comentar mais sobre isso mesmo. Um abraço a todo mundo e um ótimo dia pra vocês. E eu acho que é isso. Valeu.